Shalom e bem-vindos a Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. There is a consistency with God. Em Deus, encontramos consistência, coerência. Podemos confiar na palavra de Deus. Deus fará exatamente o que sua palavra revela. Se acaso formos pessoas que querem ser consideradas fiéis, que nos apeguemos à sua palavra, tanto à sua palavra escrita, quanto à sua palavra pessoal para nós. Esse é seu plano, seu propósito para a nossa vida. E nós devemos nos submeter a essas coisas com alegria e também com confiança de que elas são o melhor para nós. Pois sabemos que Deus nos ama e que Ele demonstrou esse amor. E independentemente do que Ele quiser que façamos, da experiência que Ele quiser que passemos, é conveniente nos submetermos a essas coisas. Nunca teremos nenhum arrependimento. Nunca ficaremos desapontados quando dissermos sim a Deus. Neste momento, pegue sua Bíblia e olhe comigo na 2 Timóteo capítulo 1. Repetindo, 2 Timóteo capítulo 1. Nós vimos que Paulo falou sobre o chamado em sua vida e veremos que 2 vezes ele fala sobre aquilo que foi depositado para ele. E eu acredito que é uma referência ao chamado que Deus tem sobre sua vida. Paulo está ensinando esta verdade a Timóteo e vai nos mostrar nestas palavras que Timóteo também pode ser um homem que se submete ao chamado de Deus, seguindo a vontade de Deus para a sua vida. Deixe-me agora te fazer uma pergunta. Você tem certeza de que está seguro, vivendo a vontade de Deus? Tem certeza que está agindo hoje, agora, nas decisões que está tomando, no que está trabalhando, nos planos que está fazendo? Você, de fato, está confiante que este é o propósito de Deus para a sua vida? Precisamos ser pessoas que ouvem a Deus, que se colocam diante dele de forma submissa. E se assim agirmos, ele verdadeiramente irá nos guiar, nos instruir. Ele vai nos dar revelações para que sejamos pessoas que agem com discernimento, que tomam decisões sábias e realizam planos dos quais não nos arrependamos. Ao contrário, nós vamos ver tudo isso como a vontade de Deus para a nossa vida. Ok, vamos começar. Nós paramos no versículo 11 e quero voltar lá porque é fundamental compreender o que Paulo vai partilhar com Timóteo nessa parte. Então, olhe comigo para o versículo 11, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11, onde ele diz: para o qual eu fui nomeado. Paulo sabe que Deus o colocou no lugar em sua vida onde há um propósito, um chamado. Ele diz: para o qual fui nomeado pregador ou proclamador. A tradução aqui tanto faz. E nomeado pregador ou proclamador. A tradução aqui tanto faz. E apóstolo e mestre. Se você tiver a versão dos textos receptos, está escrito mestre das nações. Nós mencionamos na semana passada como Paulo entendeu o chamado de Israel para ser uma bênção para as nações, uma fonte de revelação, uma fonte de verdade para as nações. Paulo está vivendo tudo isso individualmente. Então ele diz: fui nomeado para fazer essas coisas, para ser um pregador, um apóstolo e mestre para as nações. Em seguida, vamos para o versículo 12, onde ele diz: por essa causa. Em outras palavras,
por causa do chamado em sua vida. Por causa desse motivo e dessas coisas. Referindo-se aqui a essas coisas que Paulo está sofrendo. É importante que enfatizemos essa parte. Paulo está confiante, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Ele está confiante de que o que ele está passando, o que ele está fazendo com sua vida, é a vontade de Deus. E isso significa que ele sofre, que assim seja. Deixe-me apenas salientar que somos chamados a sofrer por nossa fé. Na semana passada, nós percebemos algo no versículo, e voltaremos a isso depois. Se você olhar com atenção para esse versículo específico, você verá uma coisa. Você verá que Paulo está nos contando, e eu estou falando sobre o final do versículo 8, onde ele fala: mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós já falamos isso antes. Deus sabe que iremos sofrer e que vamos sofrer nas mãos do inimigo, o que significa que ele vai fazer coisas más. Agora, por outro lado, não é da vontade de Deus que recebamos essas coisas, o que significa que Deus não disse a eles, não os convidou, não os incumbiu de fazer essas coisas ruins conosco. E isso pegou Deus de surpresa? Não pegou. Essa não é a vontade dele. Fazer a vontade de Deus, ser obediente ao seu plano pessoal para a minha vida, o plano pessoal dele para a sua vida, significa que vamos passar por dificuldades, provações e tribulações neste mundo. Em outras palavras, vamos sofrer o que é mal e vamos fazer isso juntos. Ou seja, nós todos temos a mesma experiência num determinado momento. Então Paulo diz, isso é para o bem do Evangelho. Ele entende, pelo Evangelho, ele foi salvo. Ele estava naquela estrada para Damasco, quando o Messias apareceu para ele e o escolheu para o Evangelho. Paulo entendeu assim. Isso quer dizer que vou sofrer. Portanto, continuando, vamos voltar ao nosso versículo 12, onde ele diz, por causa desse motivo e dessas coisas, ele diz, eu sofro, mas... Apesar do sofrimento e do contexto, e nós teremos uma informação sobre isso daqui a pouco, Paulo passou muito tempo na prisão. Se você olhasse para Paulo apenas do ponto de vista da comunidade onde ele estava vivendo e servindo, os lugares para onde ele ia, Paulo seria considerado por muitas pessoas simplesmente como um criminoso comum. Lá vai o Paulo de novo, mas percebemos que ele vai dizer coisas e fazer coisas que o governo não gosta. Ele continuará fazendo essas coisas e acabará na prisão. Porém, Paulo diz nesta passagem, olha só, ele diz, mesmo que essas coisas eu sofra, e continua, eu não me envergonho. Por quê? Aqui vemos a confiança que ele tem. E o que percebemos é que ele teve essa confiança no passado. E ele tem essa confiança agora. E nada vai mudar. Por que eu digo isso? Bem, olhe para a próxima frase que ele diz. Pois eu sei em quem eu tenho crido. A menos que você preste atenção à gramática, você perderá um detalhe muito importante que Paulo traz para esse texto. Porque quando ele diz, eu sei em quem tenho crido, nós simplesmente pensamos, bem, ele acreditou nele, no passado. Mas este tempo verbal significa que Paulo acreditou nele no passado. Ele acredita agora e preste atenção, nada vai mudar no futuro. A fé de Paulo está segura, não vai alterar, não vai mudar. Um dia, Paulo não vai dizer, eu não acredito mais nele. Isso não é algo que alguém que tenha experienciado o Messias em sua vida um dia possa dizer. Então, prosseguindo, ele diz, pois eu sei em quem eu tenho crido. Veja que é o tempo perfeito e estou bem certo. Da mesma forma, quando ele diz, estou bem certo, esta frase também foi construída com o mesmo tempo perfeito. Ou seja, Paulo estava bem certo, ele ainda está, e ele vai continuar a estar bem certo dessas coisas. E o que são essas coisas? Em primeiro lugar, Paulo se baseia no fato de que tem certeza, está confiante, ele está bem certo,
a respeito desse chamado em sua vida. Quando você entende a vocação de Deus para você, você simplesmente se sente contente com isso, mesmo que, como vemos com Paulo, isso signifique sofrimento. Um outro bom exemplo é do profeta Jeremias. Jeremias diz: basta. Toda vez que eu digo essas palavras, algo ruim acontece comigo. As pessoas não as aceitam, as pessoas não gostam e jogam sobre mim suas raivas, seus desgostos, com a minha profecia. Então ele diz, Jeremias diz, vai chegar um dia que, para mim, chega, não vou mais profetizar. E o que ele fala? A palavra se tornou como um fogo dentro dele, e ele teve que agir para liberar. É isso que estou partilhando com você. Paulo sabia a mesma coisa. Então, quando você estiver cumprindo seu chamado, sua vocação e a vontade de Deus para a sua vida, haverá paz e alegria. Embora, como Paulo diz aqui, essas coisas eu estou sofrendo por causa deste chamado. Mas, na verdade, não temos escolha, porque esse chamado é o que vamos fazer, independentemente das consequências. É isso que ele está dizendo aqui. Repetindo, pois eu sei em quem tenho crido, e estou convencido de que ele é capaz. É essa a consistência que Paulo entende sobre Deus. Quando Deus é capaz? Ele sempre é capaz. Existe algum momento em que Deus não será capaz de cumprir o que prometeu? Não, não existe. E tudo nos dá segurança, pois remete ao que eu disse antes, que é sobre essa consistência com Deus. Deus está lá. Ele será aquela rocha para a nossa salvação. Ele será a provisão. Ele será a fonte de luz. Em Deus nós podemos confiar. Então ele diz, pois eu sei em quem tenho crido e convencido de que ele é capaz. Depois ele diz algo que, na maioria das Bíblias, é traduzido como verbo, mas não é um verbo, é um substantivo. Ele diz, eu sei, continue a ler, ele diz, eu sei que ele é capaz de fazer algo, de guardar meu depósito. Esta palavra depósito, ou incumbência, é uma referência ao chamado que Paulo recebeu. E ele diz assim, eu sei que Deus é capaz de guardar, de me guardar, para que este propósito, este plano, esta incumbência, o que eu recebi, o que ele depositou para mim, este chamado em minha vida que vou realizar. Isso é algo que também nós devemos afirmar, que devemos ter certeza em relação a Deus. Nós já sabemos, a Escritura diz, a boa obra que ele começou em nós, ele é fiel para completar, ele é de fato fiel. Quanto a este chamado, nós atingimos esses propósitos se nos submetermos, se confiarmos, se caminharmos com fé, se agirmos sendo conduzidos pelas instruções de Deus e pela revelação de Deus. Quem ele é, que nos diz o que devemos fazer. Nós vamos saber que ele é capaz de guardar esse depósito, pois ele diz, meu depósito, aquilo que ele me confiou. Quando? Até aquele dia. Até aquele dia, geralmente é uma expressão. Quando vemos no Antigo Testamento, Beyom Hahô, até aquele dia, geralmente é uma referência ao julgamento. O que Paulo está dizendo? Ele diz, Deus me deu uma incumbência. Ele depositou em mim um chamado à minha vida. E Deus é fiel. Ele vai me manter neste propósito. Ele vai me fazer superar e me livrar de todos esses obstáculos, de todo tipo de dificuldades que vou enfrentar, de todo o sofrimento que eu estou passando. Tudo isso eu vou superar. Não vou permitir que isso me empurre para trás, que me derrote, que me desencoraje, que me faça desistir. Não, ele diz, Deus é capaz e ele vai me guardar até aquele dia. O dia do julgamento. Por que ele está mencionando isso?
porque ele está falando sobre o dia do julgamento, talvez de uma maneira diferente da que você está pensando. Nós vamos ter esse dia. Existe um dia de julgamento para todos os crentes. Nós sabemos. Paulo diz em Coríntios que todos nós iremos comparecer diante do Bema, que é o tribunal do Messias. Para nós, não é onde vamos passar a eternidade. Isso já foi decidido. Quando foi decidido? No momento em que você aceitou o Evangelho. Quanto a mim, estou certo eternamente de onde estarei para todo sempre. Onde é esse lugar? Derradeiramente, no reino de Deus. Mas há um segundo aspecto da eternidade para mim, para você, para cada crente, que é o seguinte: Deus julgará nossa fidelidade com relação à incumbência, ao chamado de nossa vida, como também até que ponto nós nos entregamos, obedecemos, cumprimos, fizemos a sua vontade para a nossa vida. Haverá uma recompensa. O que ele está dizendo aqui é: estou confiante, tenho certeza de que ele é capaz de me guardar para que eu cumpra fielmente a incumbência que ele me deu, este chamado em minha vida. Tenho certeza que ouvirei essas palavras. É isso que Paulo está dizendo. Muito bem, servo bom e fiel. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus que vive de forma, preste bem atenção, de forma a agradar a Deus. Porém, se você não está caminhando na vontade dele para a sua vida, você não o está agradando. Você o está decepcionando. Você está fazendo algo que Deus não aprova. Portanto, observe o que ele diz. Veja agora o versículo 13. Basicamente, ele diz: seja um exemplo. Seja um exemplo significa que você conserve esse modelo, que você demonstre esse exemplo. Do quê? Ele usa bem uma frase que significa algo saudável, algo que é o que deveria ser, algo que atenda às expectativas de Deus. Então ele diz: conserva o exemplo, o modelo das sãs palavras que, de mim, você ouviu. Então, estou caminhando, demonstrando esta revelação saudável, estas boas palavras, essas palavras adequadas que Deus nos deu, que ouvimos de Paulo, que lemos em sua palavra, e o que isso vai gerar em nossa vida. Veja o que está escrito a seguir: na fé e também no amor que há no Messias e Yeshua. A fé tem a ver com compromisso. Quando você diz, eu tenho fé no Evangelho, você está se comprometendo com Ele. Quando você tem fé em Deus, você se compromete com Ele. Paulo diz, fé, e depois diz, também no amor. Se você tem algum conhecimento como observador da Torá, você certamente sabe muito sobre a Torá, ou seja, os mandamentos de Deus. Os 613 mandamentos que encontramos nos primeiros 5 livros da Bíblia. O que compreendemos aqui é que esses mandamentos, a Torá, eles são consolidados no amor. Você faz essas coisas porque você tem amor a Deus ou amor ao próximo. Então, todos os mandamentos da Torá estão relacionados ao amor. E o que ele está dizendo aqui quando diz fé, na fé e no amor? Essa fé vai fazer você viver de maneira que demonstre a justiça da lei. Não necessariamente de acordo com essa palavra, mas com o espírito, com a intenção desse mandamento. A grande lição que haverá, à medida que eu obedeço esses mandamentos, que caminho no amor, isto é, demonstrando meu compromisso e amor por Deus, e meu amor e compromisso pelos outros. Quando faço isso, e lembre-se que conversamos sobre isso na semana passada, é quando a revelação de Deus será a mais clara, a mais grandiosa, e entenderemos cada vez mais sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós deveríamos ser esse exemplo de palavras sãs, palavras saudáveis, que Paulo falou. Ele diz que de mim você ouviu na fé e no amor e no Messias e Yeshua.
Versículo 14. Agora, o versículo 14 vai usar a mesma palavra que se refere a um chamado, uma incumbência, que é depositado para alguém e em alguém, um crente. Quanto à versão dos textos receptos, há uma raiz semelhante, a mesma, mas que é criada de forma diferente. Na versão Nestle Aland, é idêntica à palavra que falamos antes, esta incumbência, aquilo que é confiado ou depositado por Deus em nossa vida, esse chamado em nossa vida. Então veja o que ele diz aqui, o bom depósito, ou em outras palavras, essa boa incumbência, esse chamado. Ele diz, guarde aquilo que Deus nos deu para fazer, aquilo que Ele nos confiou. Pense assim, Ele é o mestre. Nós somos seus servos. Deus nos dá uma ordem, uma incumbência, um chamado para a nossa vida. E Ele diz aqui que é bom. Por quê? Porque está de acordo com a vontade de Deus. Então, este bom depósito, esse bom chamado em sua vida, Ele diz, guarde, conserve. Em outras palavras, leve isso a sério, aplique em sua vida. A questão é, como? Mas ele nos diz, continue lendo no versículo 14, pelo Espírito Santo que habita em você, ou seja, no presente. Por quê? Às vezes, o tempo presente é usado para mostrar consistência. Então, o Espírito Santo habita em nós, consistentemente, e Ele está lá para nos ajudar, para nos capacitar, para nos auxiliar. As Escrituras o chamam de Consolador. Ele está lá para nos ajudar a cumprir o que Deus nos incumbiu, o seu chamado em nossa vida. Então é assim que fazemos, mas precisamos ter, e esta palavra começa quando ele diz, conserva. Como ele coloca no versículo 14, ele diz, o bom chamado, que você guarde, que você proteja. E isso revela que é algo precioso, é algo importante. Preste atenção. Somente quando estiver caminhando em obediência ao chamado de Deus em minha vida, que a provisão de Deus, o seu poder, a sua perspectiva, tudo isso que precisamos para ser um servo fiel, nos será dado. Mas temos que estar caminhando em seu propósito, o seu propósito para nossas vidas. Deixe-me te dizer uma coisa. Todos nós conhecemos o versículo que fala sobre alegria. Paulo diz, eu sei o segredo de estar contente. Quando? Em todas as circunstâncias. Paulo fala sobre essa paz que excede todo o entendimento. E posso te garantir que esta paz, este contentamento e também essa alegria só é encontrada nessa incumbência que Deus depositou para nós, o seu chamado em nossa vida. É bom no sentido de que nos levará não apenas a fazer a vontade de Deus, mas veja só, a aceitar a sua vontade em nossa vida. E o que é essa vontade? Suas bênçãos, suas promessas, essas coisas boas. Vamos agora para o versículo 15. Ele vai falar sobre o fato de que, embora ele não se afaste, existem aqueles que infelizmente agem assim. E a falta de fidelidade deles não nos faz mudar, não nos faz fazer algo diferente, não nos faz ficar desanimados, desistir, ficar desesperados. Ele diz, você sabe disso. Agora Paulo está afirmando algo. Ele diz, vou guardar esse chamado em minha vida, esse bom chamado que Deus nos deu. Eu acreditei nele, fui convencido por ele, e nada vai me afastar disso, mesmo que ele diga, você sabe disso, que eles se afastaram de mim. Quem se afastou de Paulo? Todos os da Ásia. Depois, ele fala de duas pessoas, e elas são simplesmente mencionadas aqui. O que podemos supor sobre elas é que são crentes, fazem parte de alguma igreja na Ásia, e essas duas pessoas se voltaram contra Paulo. Um deles é um homem que se chama Fígelo.
e o outro homem é Hermógenes. Então essas duas pessoas, Fígelo e Hermógenes, essas duas pessoas, não sabemos nada sobre elas além de que se voltaram contra, se afastaram de Paulo. Talvez tenham levado outros a fazerem o mesmo. Versículo 16. O que podemos esperar nesses tempos? Podemos esperar que Deus haja. Como? Ele diz que o Senhor conceda misericórdia, que o Senhor seja misericordioso com a casa de Onesíforo. A casa de Onesíforo. Aparentemente, esta é uma igreja doméstica. Talvez se refira a uma família ou a uma congregação que se reúne na casa desta família. E Paulo diz: Senhor, o que está subentendido é que todas essas pessoas na Ásia viraram as costas, especialmente esses dois indivíduos. Porém, aparentemente, esta casa, esta família, e lembra, eles são chamados pelo nome Onesíforo. Essas pessoas não fizeram isso. Talvez não é fácil estar com Paulo. Portanto, ele diz que Deus conceda a esta casa que ela conceda misericórdia. Por quê? Bem, porque ele está orando. Por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes Paulo diz, ele se reanimou, ficou renovado. A forma como você traduz esta palavra não importa, mas seu significado literal é elevar a alma de alguém. Porque ele me reanimou, e a corrente, que quer dizer o seguinte, a minha corrente, as minhas cadeias. Eu já havia dito antes que chegaríamos aqui. Paulo usa a palavra corrente como uma referência. Paulo frequentemente se encontrava preso. Quando ele fala sobre corrente, é isso a que ele se refere, a estar acorrentado a alguma cela de prisão, provavelmente em alguma masmorra, como sempre acontecia. Então Paulo diz, olhe novamente, porque ele me reanimou, e também das minhas cadeias ele não se envergonhou. De fato, para muitos, Paulo era uma pária. Ele era considerado um criminoso comum, alguém problemático durante o Império Romano, e isso poderia colocá-lo em grande perigo. Ele poderia estar associado a Paulo, dando assistência, como também concordando com ele. Entretanto, aparentemente esta família, lembre-se de que eles são chamados de Onesíforo. Esta família permaneceu fiel. Eles eram a exceção à regra neste local. Paulo diz que, apesar disso, que Deus conceda a esta família, a esta casa, misericórdia. Prosseguindo, diz que não se envergonhou de minha prisão. Veja agora o versículo 17. Ao chegar a Roma, aparentemente nós vemos que este provavelmente é o líder da família. Ele estava chegando a Roma. E o que ele fez? Mas quando Paulo, chegando em Roma, ele estava lá. Ele, esse que tem o nome de Onesíforo, ele. E a palavra que vem a seguir significa fazer algo com urgência. Às vezes, na verdade, na maioria das vezes, aparece na Bíblia, o que aparece é que isso é feito às pressas, rapidamente. Quando ouvimos apressadamente, às vezes pensamos precipitadamente, algo que não foi arquitetado, mas não é o caso neste contexto. Paulo está elogiando esta pessoa, incentivando-a. E ele disse que ele rapidamente, que ele com pressa, velozmente, me procurou e encontrou. Ou seja, ele chegou em Roma e com urgência, com empenho, ele quis encontrar Paulo. Ele o procurou e ele o encontrou. Isso simplesmente nos indica que tipo de pessoa ele é. E Paulo, o que ele era? Um
pária, um criminoso comum que muitas vezes se encontrava na prisão. E o que Onesíforo fez? Ele foi lá, ele não se importava com o que poderia acontecer com ele, ou que os outros poderiam pensar que ele estava se associando a Paulo. Sabe, nós ouvimos Paulo de uma maneira, mas se você estivesse vivo há quase 2000 anos, você ouviria Paulo sendo referido por seus companheiros judeus, pela maioria, e também pela maioria dos gentios, como um encrenqueiro, como alguém que não era leal ao governo, que era desobediente. É por isso que ele era tão frequentemente preso. Então está escrito aqui que depois de chegar a Roma, ele me procurou às pressas e encontrou. Ou seja, ele me encontrou. Agora vamos para o versículo 18, nosso último versículo. Que o Senhor lhe conceda achar misericórdia diante do Senhor naquele dia. Esta é a segunda vez que encontramos a expressão naquele dia. É por isso que precisamos ser pessoas que vivam com a consciência do julgamento. E repito, para o crente, não estou falando sobre julgamento no sentido da ira de Deus. Por quê? A Escritura diz, e eu amo esse versículo, 1 Tessalonicenses 5,9, Deus não destinou você, ou seja, os crentes, você e eu, Ele não nos destinou para experimentar a ira, mas para obter, isto é, receber o resultado da salvação. E o que seria então? A vitória do reino. Dessa forma, quando ele diz aqui nesta passagem sobre achar misericórdia naquele dia, ele está falando que Deus vai nos conceder misericórdia. Mas precisamos entender o termo misericórdia no sentido bíblico. A misericórdia pode envolver perdão, mas misericórdia também tem a ver com agir no interesse de alguém. É assim que Paulo usa esse termo. Vou te dar um exemplo claro que o texto está em grego. Mas quero te dar um exemplo do hebraico. Eu já falei isso antes. Espero que seja conhecido para a maioria de vocês. Em hebraico, a palavra misericórdia é a palavra rahamim. Ela está no plural, porque a misericórdia de Deus é abundante. Assim, rahamim significa misericórdia abundante. Está no plural. Se olharmos para esta palavra, a raiz no singular é rahem. Ela também pode ser usada para não menosprezar. Entretanto, trata-se simplesmente do termo hebraico para útero, referindo-se ao local onde a mulher carrega um filho. E qual é a relação entre o termo útero, o útero de uma mãe, e misericórdia? Bem, o útero vai fazer tudo em função do bebê. Se esse bebê estiver com frio, esse útero enviará uma mensagem ao cérebro: dê-me calor do corpo, pois esse bebê precisa se aquecer. Se o bebê estiver com calor, é exatamente o contrário. Esse útero dirá ao cérebro, e os esforços de resfriamento serão focados naquele bebê. O útero sente o bem-estar ou a falta de bem-estar daquele bebê e diz ao cérebro para agir. Então, o útero faz o que é melhor para o bebê. O que Paulo está dizendo é: quando você estiver fazendo a sua vontade, cumprindo o chamado que ele tem sobre sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: Deus será misericordioso. Ele agirá em defesa de seus interesses do reino, como você será recompensado, como Deus agirá para todos sempre com você, porque você foi fiel. Então, olhe novamente. Diz aqui no versículo 18, que o Senhor lhe conceda achar misericórdia diante do Senhor naquele dia. Ele está falando sobre a mesma pessoa, Onesíforo. E diz a respeito dele também o quanto, em Éfeso, ele prestou serviço. O que está implícito
é que ele estava constantemente realizando o seu ministério, ministrando a Paulo e ministrando a outros. Então, Paulo diz, tornando pessoal aqui, ele diz, e o quanto ele me ajudou. E finaliza dizendo, você sabe melhor do que eu. Não seria ótimo ter uma reputação como essa? Imagina alguém dizendo sobre você, sabe, esse, e aí ele fala seu nome. Esta pessoa é uma bênção. Esta pessoa realmente me ajudou, me auxiliou, ministrou por mim no momento difícil. Esse é o tipo de testemunho que queremos que outros digam sobre nós, que fomos usados por Deus para sermos uma bênção. E a única maneira de você ouvir isso, um dia, é se você disser a Deus, Senhor, eu quero obedecer ao seu plano para a minha vida. Eu quero ser fiel a essa incumbência que você confiou a mim. Eu quero torná-la realidade, quero guardá-la. E vou fazer isso, pois estou totalmente motivado para ser uma bênção para os outros. Quero trazer glória para o Senhor. Quero ser alguém com quem o Senhor esteja satisfeito. Quero ser considerado como um servo de Deus. Agora, vou encerrar por aqui. Você se lembra como começamos? Tefilá Moshe. Tefilá le Moshe. Ishi, Rael Lohim. Essa é uma oração de Moisés, o homem de Deus. O que todos nós devemos nos preocupar, acima de tudo, é que devemos ser considerados por Deus como homens de Deus, como mulheres de Deus. Esse é o nosso objetivo. Deixe-me te dizer uma coisa. Quando você estiver apaixonado por esse pensamento, e quando você entender que sua vida é isso, que Deus te deu para fazer, que essa é a vontade dele, que é isso que ele me confiou, essa incumbência, esse chamado em minha vida. Quando você entender isso e você caminhar em obediência a tudo isso, eu posso garantir que você terá paz, haverá alegria, haverá contentamento, independentemente de como os outros respondem ao que você está fazendo. Se eles pensam diferente de você, se eles são seus inimigos, não faz diferença, porque você terá essa garantia. É isso que eu devo fazer, é isso que o sangue do Messias me salvou para fazer. Veja, o sangue dele nos salva não apenas para a eternidade. Ela faz parte disso, é uma parte maravilhosa, é a maior parte. Mas ele também nos salvou, nos redimiu, nos comprou, para que possamos realizar a vontade de Deus em nossa vida. E se você não estiver comprometido com essa ideia, que coisa vergonhosa seria completar sua vida, chegar ao ponto em que você sabe que a morte está próxima e ainda ter dúvidas. Será que minha vida realmente significou algo? Será que eu fiz o que Deus me mandou fazer? Ou será que eu perdi tanto tempo? Mesmo que você tenha apenas alguns dias restantes, aproveite-os. Vá perante Deus. Ore a Ele. Senhor, eu aprendi com o meu erro. Reconheço o meu egoísmo, minha indiferença. Provavelmente fui descuidado com o que deveria estar fazendo. Mas independentemente de quanto tempo eu ainda tenha, independentemente de qualquer habilidade que ainda possa ter, eu quero usá-la para a sua glória. Eu quero ser o seu vaso neste mundo. Deus se alegrará com isso. Ele será fiel a você. Termine bem. Termine sua vida de maneira que, mesmo que seja apenas por um dia, testemunhe nesse dia que você caminhou em obediência ao Deus vivo. Você nunca se arrependerá de ter obedecido o plano de Deus para a sua vida. Bem, eu vou parar por aqui. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Stop with that. Until next week. Shalom from Israel.
Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.